Olá, neste vídeo eu vou abordar as medidas de dispersão, em especial a variância e o desvio padrão. Se você gostar deste vídeo, dê o seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Vamos lá? Qual que é a definição das medidas de dispersão? É o risco, é a probabilidade de ocorrência de determinados resultados em relação ao valor médio esperado. É um conhecimento voltado para o futuro que nos traz a ideia de perda. Nós temos 4 medidas de dispersão: a amplitude total, o desvio médio simples, a variância e o desvio padrão. Neste vídeo, eu vou dar uma atenção especial à variância e o desvio padrão. Mas, na verdade, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para nós encontrarmos o desvio padrão, nós precisamos primeiro encontrar a variância para depois encontrarmos o desvio padrão, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Vamos entender melhor através de um exemplo logo a seguir. As fórmulas, quais são as fórmulas? Essa primeira fórmula aqui é a fórmula do desvio padrão quando se trata de uma população. A de baixo é a fórmula do desvio padrão quando se trata de uma amostra. Qual que é a diferença de uma para outra? É que aqui, ó, a população é dividida por somatório de F'I, e na amostra é somatório de F'I-1, tá? Mas não tem diferença na fórmula, só esse -1 aqui que acrescenta quando for uma amostra. E a última fórmula é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão em forma de porcentagem, que é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Essa fórmula vai nos ajudar a interpretar o desvio padrão. Veja esse exemplo. O proprietário de uma determinada empresa quer informações sobre as vendas de suas filiais. Sendo assim, a tabela abaixo apresenta o registro das vendas em quantidade de peças de uma semana de trabalho de suas 3 filiais. Então, nós temos aí o registro de segunda a sexta das filiais A, B e C. Então, a primeira coisa que calculou foi a média aritmética simples. Então, nós fizemos 10 mais 12 mais 9 mais 8 mais 11 dividiu por 10. Então, nós temos que a média de vendas de peças, a média de vendas de peças da filial A foram 10, né, nesta semana. Na filial B, mesma coisa, 10 mais 11 mais 7 mais 11 mais 10 dividido por 5, 10,2. E na filial C, 10 mais 9 mais 8 mais 12 mais 14 dividido por 5, 10,6. Só pelo resultado da média, a gente conclui, né, que a filial C teve uma média maior, então teve um melhor desempenho nas vendas. Mas, se nós observarmos, há uma grande variação entre as vendas de cada filial. Então, olha aqui na filial C. Na sexta vendeu 14 peças, enquanto que na quarta vendeu 8. Olha na filial B, nós temos que segunda vendeu 12 e na quarta vendeu 7. Olha na filial A, nós temos que na quinta vendeu 8 peças e na terça vendeu 12. Então, nós temos uma grande variação entre as vendas de cada filial, sendo necessário encontrar também o valor do desvio padrão e, posteriormente, o coeficiente de variação, para verificar o propósito do proprietário desta empresa. Então, nem sempre a média é o suficiente para atender os objetivos do gestor, né? Então, é necessário mais medidas da estatística para atender os objetivos do gestor. Então, neste caso, foi necessário também calcular o desvio padrão, mesmo porque as médias são muito parecidas, né? São praticamente as mesmas. Então, não dá para o gestor julgar que a filial C teve o melhor desempenho, né? A filial que vai ter o melhor desempenho é aquela que tem a menor variação. E a menor variação é aquela que tiver o menor desvio padrão.
E como que a gente vai saber qual teve o menor desvio padrão? Aquela que apresentar o menor coeficiente de variação. Então, olha, calculamos o desvio padrão dessas filiais. Então, a filial A, 1,58, filial B, 1,92, filial C, 2,41. O coeficiente de variação é a média dividido pelo desvio padrão vezes 100. Olha lá, filial A, 15,8%, filial B, 18,82%, filial C, 22,74%. Então, qual foi a filial que teve menor variação? Foi a filial A, 15,8%. Então, esta filial é que teve menor variação, então ela é a que teve melhor desempenho. Quanto menor a variação, melhor é, porque isso significa que os dados estão mais próximos da média. Então, é um parâmetro, né, o desvio padrão, que indica o grau de variação de um conjunto de elementos em torno da média. O desvio padrão serve para medir a dispersão dos seus dados. Ele é uma estatística que mede o quanto que seus dados afastam da média. Quanto mais os dados estiverem afastados da média, pior é. Quanto maior o coeficiente de variação, pior é. Agora vamos aos cálculos. Neste vídeo, eu abordei os cálculos na variável quantitativa discreta e na variável quantitativa contínua, que é quando nós montamos tabelas e o desvio padrão, a variância e o desvio padrão, ele só tem variáveis quantitativas, tá? Então, eu abordei neste vídeo a variável quantitativa discreta e a variável quantitativa contínua, né? Que é quando montamos tabelas. Então, vamos lá. Calcule a variância e o desvio padrão da distribuição a seguir abaixo, representativa de uma população sobre as faltas anuais de 10 funcionários. Primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a média. Então, como calculamos a média? 1 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 2, dividido pelo total de elementos pesquisados, que é 10. Aqui, ó. A caneta aqui, ó. 1 vezes 3, 2 vezes 5, 3 vezes 2, porque eu tenho 3 funcionários que teve uma falta cada um neste ano. Eu tive 5 funcionários que tiveram 2 faltas cada um neste ano pesquisado. 2 funcionários que tiveram 3 faltas cada um neste determinado ano. Estou pesquisando 10 funcionários. Então, a média de faltas desses funcionários são de aproximadamente 2 faltas por ano cada um. Como se trata de uma população, a fórmula do desvio padrão é aquela primeira que eu mostrei anteriormente. Então, somatório de xi. Xi é cada variável pesquisada, lembrando que a variável é faltas anuais. Neste exemplo, a variável é sempre o meu objeto de pesquisa, é sempre aquilo que eu estou pesquisando. Então, é a falta, aqui eu tenho 1, 2 e 3, então é cada uma delas, menos a média ao quadrado, vezes a frequência simples de cada faltas anuais, ok? Dividido pelo somatório de F no I. Se fosse uma amostra, tinha o menos 1 aqui. Então, vamos lá. Como eu quero somatório, eu vou fazer linha por linha e somar. Então, eu vou fazer uma falta menos a média ao quadrado vezes a frequência, ó, 3. Agora, a linha de baixo. 2 faltas menos a média ao quadrado vezes a frequência, 5. Mais 3 faltas menos a média ao quadrado vezes 2. Então, essa continha aqui dá 2,43. Essa continha aqui, ó, 2 menos 1,9 ao quadrado vezes 5 dá 0,05. E 3 menos 1,9 ao quadrado vezes 2 dá 2,42. Somando tudo, 4,9 dividido por 10.
que vai dar 0,49. Raiz quadrada de 0,49, 0,7. Esse é o meu desvio padrão. E o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o desvio padrão em forma de porcentagem. Então, desvio padrão dividido pela média vezes 100. Desvio padrão 0,7. Dividido pela média 1,9 vezes 100, então eu tenho um desvio padrão de 37%. O que isso significa? Que esses dados estão se afastando na média por 37%. Muito, né? Se fosse uma amostra, ó, a mesma situação, se fosse uma amostra, seria a mesma coisa, só que aqui, ó, seria 10 menos 1. Então, aqui seria dividido por 9. Então, o meu desvio padrão daria 0,74. E o meu coeficiente de variação seria de 38%, tá? É só para mostrar que a fórmula é a mesma. O que muda é o menos 1. Na população não tem o menos 1, na amostra tem o menos 1.